Olá, turma do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Iremos dar início aqui a mais uma aula da disciplina de filosofia. Então, nosso conteúdo hoje é sobre os indivíduos e suas escolhas. Só relembrando que na aula passada nós vimos a sociedade dos indivíduos, certo? Então, aqui iremos dar continuidade ao que vimos na última aula passada. Então, trabalhamos os indivíduos, né? Então, a sociedade, ela impõe suas normas, seus valores e suas regras. Então, assim, desde o nascimento, o indivíduo ele precisa obedecer às regras sociais. Então, os parâmetros morais e políticos, eles são impostos ao convívio humano. E aí há um tipo de pressão social que nos coage a seguir os caminhos escolhidos pela coletividade, certo? Então, vemos aí que há uma intensa correlação entre a vontade pessoal, que no caso será a individual, né? E a vontade da maioria, que no caso seria o bem comum. Então, eles se complementam, na verdade, né? Então, é fato que alguns indivíduos, eles podem reagir mais ativamente que outros. Isso é natural. Enquanto uns são questionadores, outros são acomodados perante as circunstâncias. Então, tudo isso faz parte das interações sociais. Então, as escolhas tomadas diariamente pelos indivíduos, elas possuem confluências com as decisões de outros cidadãos. Então, há estreitas ligações entre as decisões individuais e os agrupamentos humanos. Trabalharemos aqui as teorias de Norbert Elias, certo? E também de Pierre Bourdieu, só que Pierre iremos ver na próxima aula. Então, vamos focar aqui em Norbert Elias, certo? Então, entre os principais teóricos que se dedicaram aos estudos sobre a relação entre indivíduo e sociedade, né? Então, se destaca Norbert Elias. Então, vamos ver aqui, primeiramente, quem é Norbert Elias, né? Então, ele é um sociólogo alemão, foi um sociólogo alemão, e ele foi responsável pelo desenvolvimento de uma teoria social inovadora. Essa teoria ela serviu para alargar o campo dos estudos sociológicos, e esses estudos eles eram voltados à elucidação de processos sociais, ou seja, dos processos de interação humana no âmbito da sociedade. Então, para esse sociólogo, né, comumente as pessoas distinguem indivíduo de sociedade, porque é pouco provável conceber a felicidade pessoal e, ao mesmo tempo, uma sociedade plenamente harmoniosa. Com o objetivo de perspassar a dicotomia entre indivíduo e sociedade, Elias ele desenvolveu o conceito de configuração. Então, veremos aqui o que é esse conceito de configuração, né? Vamos ter aqui como exemplo uma partida de futebol, né? Então, os 22 jogadores em campo, ele formam uma configuração. Uma vez que sem os atletas e sem as regras, né, o jogo ele não pode ser perceptível. Além disso, sozinho não é possível conceber o evento como um jogo. Então, no enfrentamento entre dois times, temos um conjunto de eus e de eles, e também de nós, né? De ambas as equipes. Outros componentes dessa configuração, no caso, são juízes, bandeirinhas e a torcida, né? Que congregam indivíduos de diferentes interesses, mas que participam de um mesmo processo. E esse processo seria o quê? O jogo de futebol. Então, nós temos outro exemplo aí no nosso slide, né? Que é a mesa de baralho. Temos o quê? Os participantes, as regras e as estratégias. Então, forma aí o quê? Uma configuração, certo? Vemos aqui também que no grupo social é assim. Não há separação entre indivíduo e sociedade. Tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. Caso contrário, esse não seja entendido, né? Ele perde a dinâmica da realidade e o poder do entendimento. Então, no caso, essa seria a teoria de Norbert, né? Então, como falei para vocês, próxima aula iremos ver a teoria de Pierre, né? Então, por hoje é só, né? Até a nossa próxima aula e bons estudos.